Polada de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Saúde, sorte e sucesso para todos nós. Com muita alegria eu abro hoje nosso Sem Barreiras, me referindo ao Fórum do Idoso, mais um que se realizou em São Paulo. E foi sexta-feira passada, na sede da Subprefeitura de Santana Tucuruvi. Quando a gente fala num Fórum do Idoso, a palavra é bonita, dá impressão, e foram autoridades lá, falar difícil, discutir temas, assim, inacessíveis. Traduzindo, foi um encontro de idosos, representantes de várias entidades, de vários clubes da melhor idade, da terceira idade, não só de Santana, Tucuruvi, mas praticamente de toda a região norte de São Paulo. E esse fórum teve convidados, sim, especiais, palestrantes, e coordenado, como sempre, pela nossa companheira Dineia Cardoso, que é da Secretaria de Esportes e Lazer. O que se discute no encontro de idosos? Falamos muito sobre problemas e também deveres dos idosos, sobre a Constituição, sobre o Estatuto do Idoso, as dificuldades que os idosos ainda enfrentam numa cidade grande como São Paulo, principalmente. E a maior queixa ainda se refere à questão dos transportes coletivos. O passe livre do idoso praticamente existe só no papel. Porque se o idoso não pegar uma condução numa hora fora do pico, ele dificilmente terá facilidade de acesso. E nós não vamos generalizar, não vamos dizer que são todos os motoristas. Mas nós pedimos, mais uma vez, reiteramos encarecidamente aos motoristas que atendam melhor os idosos. Parem no ponto, deem tempo para que eles entrem, se acomodem. Também apelamos para que os idosos evitem os horários de maior movimento, porque aí também dificulta a vida dos demais passageiros. Mas eu quero dizer que, além desses assuntos sérios, nós passamos uma tarde realmente maravilhosa, houve muita diversão, houve muita alegria, muito congraçamento, muita solidariedade. Eu quero estar presente, junto com toda a equipe, no próximo Fórum do Idoso. Parabéns a todos os responsáveis por esse maravilhoso encontro, por essa tarde realmente proveitosa, oportuna e festiva. Bem, Sem Barreiras hoje recebe duas convidadas muito especiais e assuntos de grande relevância. São temas que interessam muito, não só a terceira idade, mas também a outras gerações, e principalmente aquelas que um dia terão um idoso em casa. Vou repetir, e vou repetir, e vou repetir. O Brasil será futuramente
um dos países com população de maior número de idosos. Vamos já, gente. Vamos nos preparando, porque todos nós queremos logo, logo um idoso dentro de casa. E temos que saber tratá-lo com respeito, com carinho e, acima de tudo, com dignidade. Pois bem, ao meu lado, a querida Elza Rodrigues. O que faz a Elza Rodrigues? Ela é fisioterapeuta com especialização em comportamento e formação ortomolecular. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui. Prazer é todo nosso. Obrigada. E a outra convidada, eu também tenho muito prazer em anunciar que a Elza não é da minha área, não entendo nada da sua área, mas a querida Sandra de Ângeles, além de tudo, é colega, porque é jornalista. Acho que a gente vai se entender bem, né? Acho que sim. Mas jornalistas são meio chatos às vezes, né? A gente gosta do contraditório, gosta de ter a opinião própria, dificilmente aceita a opinião do outro. Mas as tuas opiniões eu vou aceitar. Porque a Sandra de Ângeles, ela é colunista com foco em alimentação e orgânicos. Sim. Certo? Certo. Falei certo ou falei bobagem? Falou certíssimo. Tá vendo? Já não estamos brigando. O colega começa já a se entender, a concordar, é porque o papo vai fluir normalmente. Minha querida Elza, pode chamar de querida, né? Por favor, me sinto muito bem assim. Então, minha querida Elza, a tua área é muito importante. Então eu sou obrigado a ler, para não falar bobagem. Por favor. Você é fisioterapeuta especializada em comportamento e também faz um workshop. Assuntos. Temperamentos e comportamentos. Tudo isso junto à terceira idade. Isso. Certo? Perfeito. Como surgiu essa ideia? Esse trabalho ocorreu há 20 dias atrás, no Polo do Cambuci, onde a prefeitura tem um trabalho todo voltado para o idoso. Tem dança, tem fisioterapia, tem vários tipos de atividades voltadas para o idoso, para a terceira idade. E nós promovemos, então, esse workshop de temperamentos e comportamentos para fazer uma abordagem ampla, onde cada um procurasse se conhecer melhor, através de vivências. Então, vivências corporais, vivências com cores, vivências com alimentação, né? De onde vem esse foco também sobre alimentação. Então, os 4 temperamentos humanos, eles são conhecidos desde os gregos. Então, Hipócrates já usava essa teoria dos humores para se utilizar dos alimentos para a cura do indivíduo. Então, esse trabalho dos temperamentos, ele foca no autoconhecimento. Quando eu sei qual é o meu temperamento, eu já vislumbro qual é a minha tendência comportamental. E a partir disso, eu já posso me utilizar de alimentos que me ajudam a autoequilibrar esse temperamento. Então, nós não temos mais hoje um temperamento puro, né? E o que é uma grande sabedoria é ter os 4 temperamentos em nós harmonizados. Sendo que nós tendenciaremos a ter 2, né, que serão grandiosamente mais presentes, e os outros 2 são os que nós buscamos aprender com eles para nos harmonizarmos. E nesses workshops, você percebe que
os interessados, a plateia, eles apreendem bem, eles recebem bem tudo isso? Sim, eles participam, eles querem realmente ter o autoconhecimento e eles levam isso para a vida prática. Então, lá no Polo Cambuci, nós vemos que realmente os frequentadores, na maioria mulheres, levam todo esse aprendizado que obtêm lá para a sua vida prática, para o dia a dia. E levam, inclusive, para a própria família. Então, algumas idosas me trouxeram retorno, que já chegaram em casa e participaram para o filho. Olha, você tem tendência a tal temperamento, eu sou tal temperamento, por isso me comporto assim. E aí entra a alimentação. Isso. A alimentação entra como uma prática na harmonização do temperamento. Então, o temperamento humano, ele também, ele não está focalizado só no indivíduo, mas também nas fases da vida. Então, cada fase da vida, ela está caracterizada por um tipo de temperamento. Então, a criança, ela, até os 7 anos, ela está caracterizada muito especificamente pelo tipo sanguíneo, que é regido pelo ar. Ok. E por falar em fase da vida, jornalista passa por várias fases. Você é uma querida também. Fica à vontade, querido. Querida colega Sandrinha. Pois é. E colunista, jornalista, como é que foi este foco na alimentação? Bom, eu já estou na 4ª fase da vida. E, exatamente, eu comecei muito cedo e em determinado momento eu tenho um hábito que eu acho que, apesar de gerar muita inquietação, ele é muito promissor, porque a gente realiza coisas a partir dele, que é sempre olhar daqui para daqui a 10 anos. Então, a preocupação com a Sandra, hoje, daqui a 10 anos eu vou estar com 62 anos e como é que vai estar a minha saúde, como é que vai estar o meu trabalho, como é que vai estar a minha produtividade. Essa ansiedade ocorreu com 15, com 20, com 25, com 30, em todos os momentos da minha vida. Eu sempre faço uma projeção pessoal. Há muitos anos, há 30 anos, eu fiz a primeira consulta médica preventiva por causa de um diabetes que a família inteira tem. E eu cheguei lá, depois do falecimento de uma tia, eu falei para a médica que eu não gostaria de ter diabetes. E se havia algum meio de eu me prevenir com relação à doença. Ela ficou muito feliz. Há 30 anos? 30 anos atrás, eu tinha 22 anos. E a médica ficou muito surpresa, era uma médica homeopata e uma jovem de 22 anos fazer uma pergunta dessa naquela época, onde saúde preventiva era uma coisa desconhecida, eu não conhecia nenhum termo. Ela me deu uma aula fantástica que eu uso até hoje e agradeço a ela até hoje, para mudar alguns hábitos alimentares. Porque eu entendo que depois você, por favor, fale um pouco, as pessoas se agarram de uma forma muito intensa a seus hábitos. Elas detêm esses hábitos como verdades e elas carregam, na verdade, às vezes um fardo nas costas. Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar é um fardo que culturalmente nós carregamos nas costas e é muito difícil você ter uma atitude de rebeldia positiva em relação a ele. Por quê? Porque você vai comer fora de casa, o açúcar está presente. Você vai tomar um café na casa de uma pessoa amiga, você vai ter que fazer uma desfeita para recusar aquele café adoçado. E foi a primeira coisa que eu tive que mudar na minha vida. Eliminei o açúcar dos meus hábitos. Certamente, como um bolo, não existe nenhuma rigidez. Uma regra fixa. Mas assim, no dia a dia, imagine que eu tomo 5 cafezinhos por dia. Imagine 3 colheres de café, de açúcar em cada xícara. Você, ao final do dia, terá tomado um copo desse tamanho de açúcar. E esse açúcar é feito, basicamente, ele é branqueado, ele é processado
com aditivos químicos, só da cáustica que branqueia ele. Imagine isso acumulado em 30 anos no organismo de uma pessoa, 50, 60 anos. Então, na hora que eu tiver 70 anos, que eu vou estar com a minha vida pessoal resolvida, que eu posso viajar, que eu posso passear com os amigos, que eu posso tomar o meu chopp, eu estou doente, acamada por hábitos alimentares que eu carreguei nos últimos 70 anos. É verdade que os chineses, com seus conhecimentos milenares, já diziam, séculos e séculos atrás, que eram 3 os grandes males da humanidade, 3 pós brancos: o açúcar, a farinha de trigo, a farinha e o sal. Eu não sei se foram os chineses, mas eu creio que se foram eles, a sabedoria estava no caminho certo. Porque tudo que você processa, quando eu comecei a pensar em agricultura, em alimentação orgânica e tudo mais, eu me confrontei ou encontrei pelo caminho, prazerosamente, uma espécie de resgate aos hábitos naturais. Então, toda vez que você refina muito um produto, você vai refinar o sal. Você vai tirar um monte de nutrientes do sal que a natureza lhe forneceu e você vai botar uns aditivos químicos lá para ele ficar mais fino, mais refinado, mais sofisticado, e você vai cortar a cadeia natural dele. A partir do momento em que a indústria alimentícia toda está completamente arraigada a esse processo de depuração e de industrialização, fica muito difícil também o ser humano evitar o consumo do sal que não seja o marinho, que ele já tem todos os nutrientes, os componentes minerais que o organismo precisa. Mas toda a indústria alimentícia e todos os hábitos alimentares estão calcados naquele sal refinado, tanto quanto é a farinha de trigo, tanto quanto é o açúcar. Então, nós temos 3 coisas brancas aí, que são processadas, são refinadas, são industrializadas, e que ao final das contas, quando nós ingerimos os alimentos à base desses 3 componentes, nós estamos angariando para a nossa saúde um ônus que a gente não precisaria. Eu não vou... Rapidinho, uma pergunta. Quando há 30 anos você procurou a médica preocupada com a questão do diabetes da família, me desculpe, se quiser responder, responda. Você fez exame de sangue, você tinha já alguma predisposição? Não, eu tinha uma característica genética. Não era nem pré-diabetes? Não. Graças a Deus. Elzinha, sim, o assunto seu é muito sério também. Você comenta durante as suas palestras que cada fase da vida tem um temperamento. Exato. Você já passou por cima desse assunto. Mas o que é possível amenizar através da alimentação? Você pode explicar melhor? Sim. Então, quando nós chegamos na terceira idade, né, ou na melhor idade, como muitos chamam, nós estamos no temperamento melancólico. E o temperamento melancólico, ele está muito conectado com a amargura, com o amargor da vida. Então, muitos idosos, eles realmente estão muito conectados com uma certa amargura, com uma certa tristeza, melancolia, muitas vezes estão depressivos, se sentem já sem função na família. Inúteis. Exatamente. Então, e hoje nós temos muito pouco o incentivo de estar com o idoso como um sábio, né? Como eu tive a oportunidade de ter com as minhas avós. Nós compartilhávamos histórias, nós compartilhávamos a vida. E hoje, cada vez mais, o nosso próprio sistema, né, social, a própria exigência hoje de produzir cada vez mais, está excluindo o idoso da família.
Então, cada vez mais nós vemos o idoso mais triste, depressivo e com menos inclusão familiar. Então, nessa fase que já apresenta também essas características de um amargor, uma tristeza e uma melancolia, né? Hoje nós temos isso mais acentuado pelo próprio movimento de produtividade, de cada vez mais cobranças, né, na própria vida. Ah, você, desculpe interromper. Sim. Mas também, por outro lado, eu vejo muitos idosos hoje com mais atividade, ou voltando à atividade, ou passando para uma nova atividade. Isso. Isso também não ocorre? Está ocorrendo, inclusive por conta de muitos estímulos, né? Veja, a Prefeitura de São Paulo tem todo um trabalho voltado para o idoso. E no Polo Cambuci nós temos esse estímulo grandioso, onde muitos idosos frequentam. E quando nós fizemos esse trabalho sobre os temperamentos humanos, nós procuramos estimular os idosos, mais as idosas, porque a frequência maior é de idosas, né, de se auto-harmonizarem através dos alimentos, que é uma das alternativas que nós temos para harmonizar essa etapa. Né? E como os alimentos influenciam grandiosamente o estar, o ser, né, e o próprio humor do indivíduo, então nós colocamos alguns alimentos que fazem realmente o indivíduo estar mais conectado com a vida. Né? Você falou de uma risadinha, mas eu vou perguntar para você passando. Eu notei uma coisa, a maioria das minhas convidadas que passam por aqui, quando se fala ou em voluntariado, ou em participação, esse detalhe que você falou, que comparecem lá, a maioria mulheres. Vocês têm uma explicação por que os homens não estão tão participantes desses movimentos? Quer começar, Sandra? Olha, eu não sei os meninos o que eu vou achar, mas eu sempre achei que às vezes o homem não tem tanta determinação para se cuidar, para zelar por determinadas coisas, e ele acha aquele mundo macho o exclui em determinado momento da vida. Então, assim, o voluntariado, o social... Esse é um aspecto que eu ia tocar, o voluntariado. É coisa de mulher, existe uma cultura... que machista. Não sei se é machista, mas existe uma verdade, assim, que foi plantada muito antigamente. E não é verdade, né? Eu acho que o homem tem tanta energia, tanta possibilidade quanto a mulher. E tempo também, né? Tempo também. E algo que eu observo também, que como a Sandra trouxe, eles se cuidam menos. E por cuidarem-se menos, acabam também saindo da vida mais cedo. Então, a minha experiência lá no Polo Cambuci, a maioria das mulheres são viúvas. E eu tenho no grupo 2 que são casadas e que os homens não são participativos. E elas explicam por que eles não vão participar? Eles realmente não têm interesse. Eles acreditam que o que eles estão vivendo já é o suficiente. Evitam inclusive ir ao médico. Vieram 2 voluntários aqui na semana passada. Gente humilde, simples, mas porém de um coração desse tamanho, de uma solidariedade, de prestação de serviço, de uma excepcional, uma atuação irrepreensível. E eu perguntei, que eu sempre pergunto, por que os homens não vão? E o senhor, o nome dele é Jesus, né? Né, Luiz? Ele respondeu, olha, eu convido, eu insisto, cada hora uma desculpa, diz que a semana que vem vai, o mês que vem vai. Eu respondi, mas muitos preferem ir para os botecos. Ele respondeu, sim. Futebol. Futebol, boteco, e ainda acrescentei, e depois no fim vai encher o saco da mulher em casa, né?
aquela que compareceu, que participou, que está demonstrando, porque vocês mulheres todas, vocês têm 3 turnos, eu sempre falei, são donas de casa, você trabalha fora, ainda chega em casa, tem que preparar o quê? O jantar. Olhar listão de filhos, para quem tem filhos em idade escolar ainda. Então, não é? são quase 5 turnos. Um homem aposentado, se ele tirasse, não é nem tirar, se ele doasse 1 hora, de 2 em 2 dias, para ser voluntário, eu acho que 2 categorias devem ser respeitadas nesse Brasil, não menosprezando as demais. Pela ordem, pesquisadores. Porque enquanto estamos aqui conversando, milhares e milhares de pesquisadores estão trabalhando em todos os ramos de atividades. Na alimentação, para uma melhor alimentação, na indústria farmacêutica. E o pesquisador, ele trabalha 24 horas por dia. Ele vai para casa, de madrugada ele perde o sono e fala, aquela fórmula que eu errei ontem, será que não foi porque eu não fiz isso? Ele não vê a hora de ir para o laboratório para colocar em prática, fazer mais uma tentativa. E, eu não posso deixar de dizer, tem todo o meu respeito o voluntário e a voluntária, em todos os setores. Você concorda, Sandra? Eu concordo e eu também gostaria de homenagear o professor, né? Eu acho que o professor é uma figura que, infelizmente, a gente não está num país que valoriza. Outrora eles já foram valorizados. O que você acha que no momento é o maior problema? Eu tenho certeza que o Brasil precisa formar, respeitar e nutrir o professor. Eu posso dar minha opinião? Claro. Eu acho que muitos pais confundem a função da escola. Na minha opinião, escola é para ensinar. Não, tá certo. Tem currículo, não tem? Sim. Então, os papéis estão descaracterizados. Existe até essa dúvida essa realidade atávica, onde eu deposito meu filho na escola e depois eu vou buscar e eu quero que ele sente à mesa com a educação. Exatamente. Porque a educação vem do berço, não vem? Os pais que têm que ensinar a educação. E tem pais, quando meu filho fazer uma malcriação, ele pergunta, mas a tua professora não ensinou você a fazer isso? Mas como? Então, porque o papel do professor já está equivocado na sociedade, a coisa é mais profunda. Misturou tudo. Eu acho que tem Agora, com relação, te interrompendo, desculpe, com relação à alimentação, a escola está começando agora, e eu acompanhei alguns noticiários aí do Ministério da Saúde, que começou este ano, infelizmente tardiamente, que isso daí podia ter sido começado como foi na Europa há 11 anos, a interferir na merenda escolar para criar uma cultura de alimentação saudável. Agora imagine que você vai ter na escola, já que as pessoas não têm em casa, referências de boa alimentação, de uma orientação nutricional e que virá a refletir com os hábitos de casa. Imagine que isso em escala social, como vai ser interessante daqui a alguns anos. Falando em merenda, você acha que a merenda escolar, aqui em São Paulo, deve ser a mesma merenda escolar no Sul, ou no Norte, ou no Nordeste? Eu creio que os aspectos culturais e os aspectos regionais, por exemplo, aqui em São Paulo,
nós temos culturas, muito importante as pessoas consumirem produtos de época, porque a natureza nos deu e nós consumimos isso com mais facilidade. Provavelmente os produtos que a natureza nos dá no Nordeste e no Sul e no Centro-Oeste são diferentes, portanto, cada local vai ter a sua característica e a sua merenda escolar. Exatamente. Então, falando em escola, a gente sabe, Sandra, que você faz uma apresentação matemática na cozinha. Exatamente. Para mim isso aqui é totalmente diferente, porque matemática eu sempre fui péssimo aluno. De cozinha eu só sei fazer café e miojo. Já é um bom início. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre matemática na cozinha. Você lembra daquelas contas que eu fiz com relação à quantidade de açúcar que eu coloco em 5 cafezinhos que eu tomo ao longo do dia? Então eu somei... Em conservar, estamos vendo imagens. 200 gramas de açúcar refinado por dia. Você pode virar para você ver e acompanhar também. Ah, legal. Então a gente vai somando as xicrinhas, e vai somando as colherinhas e vai ver que você tomou um copo de açúcar inteiro no dia. Essa glicose foi toda parar no seu sangue. Com relação ao óleo de cozinha, quantas garrafas de óleo a pessoa tem guardada na despensa de casa? Existe um hábito doméstico impressionante. As pessoas têm 4, 5, 10 litros de óleo guardados em casa como se fosse esperar uma guerra. Isso é um hábito que a gente herdou inconscientemente da época da inflação. E, na verdade, na minha casa, uma garrafa de óleo dura 2 anos. Faz aniversário lá em casa. Eu assento até bolinho e vela para ele. Porque a gente não precisa de óleo para cozinhar e a gente não precisa de óleo para se alimentar. Ele não tem nutriente algum, ele só tem calorias. Então, na medida em que você soma a quantidade de óleo que você vai utilizar no almoço, no jantar ou em alguma refeição rápida ao longo da semana, do mês, você vai perceber que você ingeriu uma quantidade absurda de caloria. Um copo de óleo de cozinha tem quase 900 calorias e quase nenhum nutriente. E você vai perceber que se você puser preço nesse consumo, você vai também se surpreender com o seu gasto de dinheiro à toa. A maioria dos alimentos pode e deve, porque eu faço isso há muitos anos, refogada com água. Uma cebola refogada com água, cebola bem picadinha, refogada com água para fazer um arroz, fica delicioso, o tempero fica ótimo, saudável e leve. Quem está acostumado a comer baseado no óleo, e quando é feito com água, ele nota a diferença? Ele vai notar uma ligeira diferença, mas ele não vai perceber o motivo. Ah, porque o sabor da cebola continua o mesmo. O óleo de soja, você aqueceu, ele vira gordura trans. Então, imagine que se você descartar esse óleo no meio ambiente, ele provoca um estrago no lençol freático do meio ambiente absurdo. Quer dizer, nós temos só prejuízo no uso do óleo. Nós temos uma cultura, tanto quanto do açúcar, do sal e da farinha branca, no óleo, tudo é esturricado de óleo nesse país. Gostei da explicação. Tá vendo? Já tive uma pequena aula de matemática e de cozinha. Muito bom. E Elzinha, agora chegou a minha vez, a terceira idade. A pergunta me interessa diretamente. Como podemos descobrir o nosso temperamento? A terceira idade está em qual? E o que deveriam fazer para amenizar? Muito bom. Então, nós temos 4 temperamentos humanos, 4 humores. Um é o sanguíneo, o outro é o fleumático, o outro é o melancólico e o outro é o colérico.
Então, esses são os 4 temperamentos e os 4 humores que nós, como seres humanos, temos. A predominância do temperamento, ele tem a influência da fase da vida. E como eu disse, a partir da terceira idade, a partir dos 60 anos, predomina a fase melancólica. Então, um indivíduo com temperamento sanguíneo, ele terá um peso da fase melancólica. Então, ele será um indivíduo alegre, porque o sanguíneo é muito alegre, ele é muito divertido, ele parece sempre um adolescente mesmo na terceira idade, ele é bem-humorado, ele é leve, não é? Ele gosta muito de contar histórias. E aí nós temos o fleumático, que ele é um bom vivan, ele gosta de conforto, ele se alimenta bem, ele gosta muito de coisas saborosas, né? E na terceira idade, ele terá também o peso da fase melancólica. Então ele terá uma certa melancolia, né? Ele continuará tendo esse lado bom vivan, né, de gostar de conforto, de coisas saborosas, de apreciar um bom vinho, mas ele terá o peso dessa melancolia, essa certa tristeza. E aí nós vamos para o colérico, que continuará tendo muita iniciativa, continuará tendo um olhar longe, continuará comandando, porque o colérico ele comanda, não é? E também terá o peso da melancolia, o peso de não se sentir tão útil dentro da família, porque o colérico ele é muito impositivo e ele é um norteador da família, né? Pelo temperamento. E nós temos o próprio melancólico. O melancólico ele já vem o tempo todo com esse certo peso, com esse certo amargor na vida. Quando chega na fase melancólica, isso fica mais denso. Então ele fica mais pesado, a própria postura física dele é arqueada para frente, ele não vê sentido na vida muitas vezes, não é? E como que a gente pode, através da alimentação, porque tem outras formas de harmonizar esta fase que é melancólica nos temperamentos. Então, uma boa alimentação para harmonizar esta fase é a partir de alimentos mais próximos do sol. Então, inclusive eu incluí neste trabalho a alimentação viva, a alimentação crua, né? E pegando aqui um pouco da fala da Sandra, né? A alimentação viva é muito saudável. A gente não inclui o óleo, o açúcar branco, o sal refinado. Por quê? Porque o alimento já contém todos os nutrientes, enzimas, e quanto mais cru, mais vivo, e quanto mais vivo, mais saudável. E isso traz vitalidade para o organismo em todas as idades, em todas as fases. Então, o que nós fazemos através da alimentação para harmonizar esta fase que é melancólica, que tem esse peso, tem essa certa tristeza, né? Então, todos os alimentos com essa força do sol. As flores, então, brócolis, couve-flor, capuchinha, todas as flores comestíveis, todos os alimentos mais próximos do sol, então, pepino, o jiló, ele é muito importante porque ele tem o amargo, e o amargo nesta fase, ele revitaliza, né? Então, a própria fase que tem esse amargor, quando nós utilizamos alimentos amargos, porém com mais luz, né, que fica mais próximo do sol, isso traz vitalidade nesta fase que é da terceira idade, né, pro idoso. Vocês usam brotos também? Isso. Então, brotos, os alimentos germinados, né? Então, quanto mais o alimento é vital, e aí entra o orgânico, e eu achei muito interessante porque ela veio com esse enfoque do orgânico. Sugere-se que não só os idosos, mas todos nós nos utilizemos de alimentos orgânicos, porque o alimento cru é importante que ele tenha muita qualidade. E a qualidade está no orgânico, onde não se usa aditivo químico, né? Onde realmente o alimento está ali
na maior pureza que a natureza traz. Sim. Como é que o povo, nem todo mundo, como é que a maioria pode ter acesso a essas informações? Bom, como eu disse para vocês, esse trabalho foi feito no Polo Cambuci, que é um centro de referência do idoso da Prefeitura. E a Prefeitura de São Paulo tem vários centros com trabalhos focados no idoso. Tem todos os bairros, né? Eu faço esse trabalho aqui no Cambuci, também em São Mateus, né? Então, a Prefeitura de São Paulo tem um trabalho muito lindo voltado para o idoso. E o que falta, eu diria, é assim, divulgar mais e conseguir trazer o idoso para participar. Então, eu convido a todos nós que já estamos além dos 40, 50 anos, a nos interessarmos por essa fase linda que é a terceira idade, né? E eu digo que é uma das melhores idades, porque todas as idades são muito nobres, têm características muito especiais. E vamos cortar essa fase do melancólico. E vamos fazer com que essa fase melancólica venha repleta de sabedoria e vitalidade, não é? Porque essa fase, ela tem muita sabedoria. Todos nós que chegarmos à terceira idade, teremos muito para ensinar, né? Teremos muita vivência, muita sabedoria e qualidade de vida para passar adiante para todas as outras pessoas que estiverem anterior a nós. Eu vi uma pesquisa do IBGE que em 2050 seremos perto de 60 milhões de idosos no Brasil. É verdade. Seremos logo, logo um dos países mais idosos. Maior população idosa. E você, Sandrinha, na apresentação que você faz, você costuma comentar que a maioria das pessoas muda seus hábitos após alguma doença. Infelizmente. E também comenta sobre diretrizes. Vamos ver agora algumas cenas, algumas imagens, para você, inclusive, nos esclarecer. Tá bem. Então vamos lá. Olha, a maioria das pessoas realmente, diante de um AVC, diante de um infarto, diante de um câncer, começa a refletir sobre algumas atitudes. Agora, eu entendo que saúde é uma questão preventiva. Então, por que a gente não aproveita esses episódios de parentes, de amigos, ou mesmo de casos que a gente ouve falar, como um sinal para a gente promover as mudanças na vida? Muito bom. Eu descobri esse site, esse link do governo federal, do Ministério da Saúde. É um documento que foi elaborado em 2001. Infelizmente, só agora o governo está colocando isso em prática. Ele é uma espécie de manual muito bem escrito, com um linguajar de fácil acesso a qualquer nível de entendimento, que prescreve mudanças de atitude alimentar para a população, que implica em reduzir a quantidade de carne vermelha, aumentar a alimentação mais natural possível, os vegetais, os crus, evitar a farinha branca, evitar o açúcar, procurar usar o sal marinho, evitar o sal industrializado, enfim, a lista a receita do governo para a alimentação da população é da melhor qualidade. E eu gostaria de reiterar esse link para as pessoas procurarem essa cartilha no site do Ministério da Saúde, porque eles inclusive recomendam que as pessoas promovam até a agricultura na própria casa delas. Mas demorou um pouquinho para vir para lá, né? Só 11 anos, mas é melhor agora do que daqui a 10. Tá bom. Se esse documento já estivesse sido colocado em prática, certamente não haveria tanta gente tomando os remédios para hipertensão e diabetes que a gente é obrigado a fornecer. E tem que fornecer, tá certo? Elzinha, você também trabalha a alimentação viva. O que seria? Influencia também no temperamento?
Sim. O que fazer? Enquanto você nos explica, nós vamos também exibir algumas imagens. Ok. Ótimo. Pode falar. A alimentação viva, ela é alimentação in natura. Então, a alimentação que chega a no máximo 42 graus permite com que eu possa colocar a mão dentro da panela para mexer essa alimentação. Se o alimento ou uma folha, as raízes, chega no máximo 42 graus, ela continua mantendo todos os nutrientes, todas as vitaminas e as enzimas. E isso promove uma saúde orgânica fabulosa, porque aí o nosso organismo não se utiliza da própria enzima corporal, orgânica, para digerir o alimento. A enzima do próprio alimento promove a digestão. O que acontece é que quando nós ingerimos alimentos cozidos, a enzima do próprio alimento já não tem mais, não existe mais. Ela foi destruída pelo calor. E quando nós ingerimos esse alimento cozido, então o nosso organismo começa a disponibilizar das nossas enzimas, que são limitadas, para digerir aquele alimento cozido, já sem nutrientes e sem enzimas. Então o alimento cru, ele traz muita vitalidade porque ele está vivo. Ele tem todas as enzimas, ele tem todos os nutrientes, as vitaminas, e por isso ele revitaliza em todas as idades, especialmente na terceira idade, que é o nosso enfoque aqui. Então, quando nós vemos aquelas imagens que vocês passaram, é uma experiência, uma vivência da alimentação nesse trabalho de temperamentos, onde eu usei folhas de alface, né, orgânica, cenoura, que é uma raiz doce, nabo, rabanete, tudo ralado. Então, é ralado próximo do momento de ser ingerido, para que nós não percamos os nutrientes, né? E só mistura-se, coloca-se azeite, e vamos alertar que o azeite ele é bastante calórico, então é importante usar comedidamente, né? E limão, que contém vitamina C, e basicamente foi esse o molho que nós usamos para aquela vivência, né, nesse alimento cru. E nesse horário, falando sobre tudo isso, está despertando um pouquinho de apetite. Sandra de Ângeles, o que você fala sobre atividades físicas e consumo de produtos orgânicos e hortas caseiras? Eu digo que a atividade física, segundo essas diretrizes governamentais, você precisa ter meia hora de atividade física por dia, pelo menos, para chegar à terceira idade com essa vitalidade, com essa energia, com essa saúde. Porque o motor, se fica parado, ele vai enferrujar. A alimentação orgânica, eu acredito nela e hoje eu trabalho com ela, eu levo o produto orgânico para a casa das pessoas. E me alimento essencialmente com a alimentação orgânica. Prefiro já os crus, porque a gente sabe, tem uma linha filosófica, o crudivorismo, que promove toda uma vida em torno do alimento cru, que é o que vai trazer realmente a energia para que nós possamos levar o nosso dia a dia. Eu sou defensora do mel como parte integrante da alimentação. A minha salada crua geralmente é temperada com limão, mel e um pouquinho de pimenta. O sabor fica absolutamente agradável. Azeite eu não gosto. Mas vinagre não? Não, vinagre só se for de maçã orgânico. Aliás, o vinagre de maçã orgânico, ele se usado corretamente, diariamente eu tomo meio copo de água com 2 colheres de vinagre orgânico, de maçã para manter o colesterol e o triglicérides em dia. Aí,
mais uma lição. Aprendi mais uma. E eu tenho exames médicos comprobatórios de que o resultado funciona. Minhas queridíssimas convidadas, infelizmente, tem que me isolar. Foi um joguinho de palavras, vocês interagiram tão legalmente aí, gostei e aprendi muito, viu? A dica do programa vai ser rápida. Dia 12 agora é o dia da criança. Todos nós fomos crianças. Todos nós merecemos presentes. E as crianças todas merecem um presente. Mas eu dou um conselho aos pais. Presentear tem que ser com o coração. Não precisa ser um presente caro, luxuoso. Mesmo porque tem criança tão pequena que às vezes não sabe dar valor àquele presente. Mas parece que há uma disputa nesse consumismo que todo mundo quer dar a cada um presente mais bonito que o outro. Então, a todas as crianças, um feliz Dia das Crianças. Para vocês também, viu, crianças? Obrigada. Muito obrigada. Agradecimentos, Elza Rodrigues, recinto terapêutico.blogspot.com, Sandra De Angelis, www.feirorganica.com.br/sistema. E está errado? O sistema você consegue entrar na lista de produtos, www.feirorganica.com.br, sem o A, é feirorganica, /blog. /blog. Tudo bem. E de coração, como sempre, o nosso melhor muito obrigado a PW2 Comunicação. pw2comunicação.com.br e a Intelligentable, www.intable.com.br. De coração, para todos nós, saúde, sorte e sucesso!